Bom, e qual é a tendência para o dólar? De que maneira o câmbio vai se comportar daqui para frente? Será que haverão novas medidas do governo tributando diesel, combustível? Quais são as projeções para 2015? Está conosco o economista Ricardo Amorim para responder a esta e outras perguntas. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Os produtores estão muito atentos e impactados diretamente por este recuo nas taxas do dólar. As suas projeções acompanham a grande maioria do mercado, que acha que vai voltar para 2,70 ou 2,80, ou você está revisando as suas estimativas? Na realidade, nenhum dos dois. Eu não concordo com a maioria do mercado, mas não estou revisando. Eu acreditava e continuo acreditando que a tendência para o dólar nos próximos meses mais provável é que ele continue a cair. Agora, isso por uma razão muito simples. O Brasil está passando por dois processos que deveriam gerar uma normalização de fluxos e um aumento de entrada de recursos no Brasil que reduziria o dólar. O primeiro é a elevação da taxa de juros. Juros mais altos atraem mais investimentos no Brasil. O aumento da oferta de dólar tende a levar a uma queda da cotação do dólar. O segundo são as medidas que o governo vem tomando em tentar restaurar a confiança, tanto interna quanto externa. E eu acredito que a chance que seja bem sucedida é relativamente grande. O problema é que esse é o cenário mais provável, mas há um outro também possível e aí bem mais negativo. Tem dois fatores que, se derem errado, provavelmente levam o dólar a subir e muito. O primeiro deles é se o Brasil não conseguir retomar a confiança. E nesse caso, eu também não acredito que ele vai voltar para 2,70, 2,80, ele vai muito acima de 3. E, por fim, algum problema de uma crise externa mais séria. Há uma série de vulnerabilidades na economia mundial nesse momento. O crescimento mundial vai muito mal, a Europa está na terceira recessão seguida em 6 anos, o Japão em recessão, os Estados Unidos já desacelerando e a China, o menor crescimento em mais de 20 anos, a Índia crescendo pouco, Brasil e Rússia em recessão, enfim. Então o que a gente vê é uma economia mundial fraca. Isso continuando e principalmente se piorar e passar por alguma crise financeira que pode vir de um problema na Grécia, até coisas que as pessoas não estavam acompanhando muito, como o que aconteceu na Suíça recentemente, é difícil saber qual seria o gatilho. Mas, num cenário assim, o dólar sobe muito, vai muito para cima de 3. Ou seja, ainda é muito difícil apontar uma trajetória, uma tendência clara para o dólar? Não, eu não acho que seja difícil. Eu acho só que a gente tem que entender que o futuro ele é sempre probabilístico. A gente nunca vai ter certeza de qual é a trajetória do dólar. A trajetória mais provável, uma baixa pequena para as próximas semanas, para os próximos meses, como já vem acontecendo nos últimos 2 meses, mais ou menos. Então, acho razoável imaginar que o mais provável é a gente ver o dólar daqui a 3, 4 meses na faixa de 2,40, por exemplo. Agora, o mais provável está longe de ser certo e a possibilidade do cenário ruim não é pequena e aí a alta é bem maior do que a baixa que a gente está falando. Gente, o câmbio realmente é um fator muito imponderável. Agora, vamos falar de juros. Tivemos mais uma alta nas taxas, 12,25%. Há quem acredite que as taxas vão até 13% mais altas pelo Copom. O custo do dinheiro vai ficar ainda mais caro em 2015? Vai. Aí a gente consegue ter certezas maiores. Definitivamente a necessidade de elevação da taxa de juros não acabou. O Banco Central vai ter que elevar mais a taxa de juros. Faz parte do processo de voltar a ganhar credibilidade, mostrar que a forma amena que o Banco Central lidou com a inflação nos últimos anos ficou para trás, há uma mudança daqui para frente. Isso só vai ser possível com altas adicionais. Então eu diria 13% ao menos. Eu acho provável até que a taxa de juros suba mais do que isso. Só nos 2 primeiros meses, a inflação no Brasil provavelmente vai atingir algo próximo a entre 2, 2,20, o que é metade da meta de inflação para o ano inteiro. Só tem uma forma da gente mostrar, não, vamos trazer essa inflação para baixo. O juro vai ter que subir mais. Bom, o cenário ele é bastante dramático no que se refere a esse aumento de taxa de juros, as incertezas, a queda do dólar recente, pelo menos ao produtor, que tem muito dos seus preços ali da saca de soja, por exemplo, balizados em dólar. Sim. Falando de medidas anunciadas pelo governo ainda nesta semana, que acabaram aumentando o custo de diesel, aumentando o custo de gasolina e vão aumentar muito o custo da produção agrícola. Você acha que essas foram as primeiras medidas, muitas outras ainda virão com mais tributos? Essa é outra que eu tenho certeza. A razão é muito simples. O governo definiu uma meta para esse ano de superávit primário, ou seja, o superávit desconsiderando os gastos com juros, de 1,2% do PIB, que dá mais ou menos 66 bilhões de reais. Se a gente for considerar que a gente parte esse ano de um pequeno déficit, significa que o ajuste que tem que ser feito é pouco mais que 70 bilhões de reais. As medidas que já foram anunciadas até agora totalizam 46 bilhões de reais.
Então faltam 25 bilhões. O que eu espero é que daqui para frente, ao contrário do que aconteceu primordialmente até agora, esse ajuste venha de corte de gastos públicos e não de aumento de impostos, que foi a maior parte, 28 bilhões desses 46. Em outras palavras, quer dizer, até agora o que o governo fez é que ele reconheceu que estava com sobrepeso, que precisava emagrecer, mas ele colocou nós, o setor privado, e não ele próprio de regime. Nós é que apertamos o cinto, o governo não apertou o dele. Muito bem, Ricardo. O agronegócio salvou a balança comercial nos últimos anos, mas tem sido agora muito penalizados por estes aumentos de custos que interferem diretamente na vida de todos os que produzem. Como vai ser daqui para frente? Seremos também este setor extremamente relevante sendo penalizado por todas essas medidas? Olha, é muito provável que sim, porque na realidade, as medidas têm afetado a economia brasileira como um todo. Há uma solução, mas é a solução economicamente melhor, mas politicamente mais difícil, que a gente não tivesse que penalizar a economia brasileira como um todo, pelo contrário. Mas essa solução, mais uma vez, ela parte pelo governo reconhecer que está inchado demais, que a qualidade de serviços públicos que nós recebemos não é proporcional aos impostos que nós pagamos e, portanto, cortar as gorduras. As gorduras existem. Se ele fizer isso, ele não precisa fazer com que o agronegócio e outros setores paguem a conta. Mas até agora, os sinais nessa direção têm sido, no mínimo, tímidos. É verdade. Para encerrar, tivemos um apagão na segunda-feira. Há consultorias indicando que a chance de termos de novo falta de energia em mais de 10 estados brasileiros é de mais de 50%. Nós vamos sofrer de novo com a falta de energia? Olha, essa certeza só quem tem é São Pedro, porque vai depender fundamentalmente das chuvas. Mas se a gente considerasse que não chovesse nada daqui para frente, o que a gente tem nos reservatórios só garante energia por mais um mês. É o nível mais baixo em toda a história brasileira. O que significa que o risco, sim, que nós tenhamos um racionamento é bastante elevado. E é interessante você trazer esse tema, porque eu e vários outros já chamávamos a atenção disso desde o ano passado. E na época éramos acusados de fazer esses comentários por razões eleitoreiras. E hoje o risco do apagão está aí, ou de apagão não, apagão já não é risco, foi realidade. O risco de racionamento está aí na cara de todos nós, infelizmente. Ricardo, muito bom tê-lo conosco, volte muito mais vezes. Vai ser sempre um prazer.